Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Marita, de matemática, e estou hoje aqui com os sextos anos para a gente poder retomar algumas questões de aula, né? Então não é uma retomada, mas a gente vai ver a gente já viu a parte de adição e subtração, de números racionais, mas na aula de hoje eu faço um resgate desses conceitos e desse conteúdo para vocês, e também a gente vai começar a falar de multiplicação. Multiplicação é legal, né? Antes, alguns recados para vocês. Vamos lá. Essas aulas estão disponíveis em 3 lugares. Tá lá no YouTube, tá na TV aberta e no aplicativo Aula Paraná. Lá pelo aplicativo Aula Paraná também vocês conseguem acessar o Classroom. Lá no Classroom vão ter todos os slides que a professora usar aqui na aula de hoje e também terão algumas atividades lá. Agora a gente vai para o outro recado. O outro recado é o quê? As atividades. Não esqueçam de fazer as atividades e dar essa devolutiva para você, para a escola e para os professores de vocês. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá então. Começando a nossa aula. Como eu disse, a gente vai retomar um pouquinho o que é adição e subtração, né, de números racionais na forma decimal e fracionária. E a gente vai iniciar a multiplicação com os números racionais. Então, vamos parar aqui e pensar um pouquinho. Lembra das aulas anteriores? Adição e subtração. Então, vamos lá. Para a gente poder falar de adição e subtração, e escrita decimal, escrita fracionária, a gente precisa lembrar também o que é isso. Então, o que é um número racional? Bom, o número racional... Lembra de quando a professora apresentou para vocês numa outra aula os conjuntos numéricos? Número racional são todos aqueles números que a gente consegue escrever na forma de fração. E fração é a representação de partes de um inteiro ou de mais de um inteiro. Mas, professora, o que é escrita decimal, o que é escrita fracionária? Então tá bom. Vou usar a linguagem que vocês conhecem. Fração é quando eu tenho um número embaixo do outro por um traço, certo? Decimal é quando eu tenho um número escrito com vírgula. Só que a gente está na aula de matemática, então nós vamos aprender e vamos acostumar a falar com a parte correta da matemática, né? Muito bem. Então, o número racional ele pode ser escrito de 2 formas. Ele pode ter uma escrita decimal e uma escrita fracionária. Daí eu usei um exemplo aqui, ó. 34,45. Professora, eu lembro que você já me disse que a gente não lê o número dessa forma. A gente vai ler o número como? 34 inteiros, né? Porque está aqui na parte inteira do número, e 45 centésimos. Olha o que a professora pôs aqui, ó. Dezena, unidade, fazem parte da parte inteira do número. E décimos e centésimos é da parte decimal. Mas o que é a parte decimal? É a representação de coisas menores do que um inteiro, certo? Então, décimo é como se eu pegasse um inteiro e dividisse em 10 partes e considerasse uma delas. Centésimo é como se eu pegasse o inteiro e dividisse em 100 partes. Professora, mas quando a senhora fala para mim, estou dividindo em 10 partes, estou dividindo em 100 partes, lembra o quê? Fração. Então, olha lá, né? Aqui a gente tem um esqueminha. Uma unidade é como se eu fosse 1/10 da dezena, não é assim? Se eu pegar uma dezena e dividir em 10 partes, vou ter uma unidade. Assim como se eu pegar uma unidade e dividir em 10 partes, vou ter décimo. Se eu pegar uma unidade e dividir em 100 partes, eu vou ter centésimos. Professora, mas você escreveu ali o décimo, o centésimo é 1/10 dos décimos. Realmente, se eu pegar aqui os décimos e dividir esses décimos em 10 partes, 10 dividido em 10 vai dar 100 partezinhas, certo? Se eu pegar lá, cada partezinha divide em 10, outra partezinha divide em 10, outra partezinha divide em 10, eu vou ter quantos pedacinhos ali? 10 vezes 10, 100, certo? Muito bem, então isso daí é para a gente poder lembrar da escrita decimal e fracionária. Muito bem, prof. Então, quer dizer que se eu leio o número de forma correta, já me dá uma dica do quê? Desse número que está em decimal, a escrita
fracionária dele. Vamos observar? Olha lá, 34 inteiros, né? Ou seja, eu tenho 34 unidades e eu tenho o quê? 45 centésimos. Mas se são 34 unidades, são 34 inteiros, mais alguma parte. Qual é a outra parte? 45 centésimos. Aí a gente vai lembrar da adição de fração, que acontece o quê? Quando eu falo em 34 inteiros, é como se fosse 34 sobre 1, né? Mas 34 sobre 1, eu posso transformar numa fração equivalente com centésimo no denominador. Então, ficaria o quê? 3.400 centésimos. Realmente, se eu pegar 3.400 e dividir em 100, eu vou ter o quê? 34. Então, são frações equivalentes, que representam a mesma quantidade. Então, aqui, o 34 inteiros e 45 centésimos é como se fosse 3.445 centésimos, que eu posso também simplificar, né? Simplificando daquilo ali. Então, com isso, a professora está fazendo a retomada. Ah, professora, mas e se eu tenho uma fração, né? Olha lá, ó. Se eu tenho uma fração e quero escrever essa fração em número decimal, o que eu posso fazer? Usar a ideia de fração como a divisão de dois números inteiros. Olha lá, dois números inteiros, não é? 689 vigésimo, né? Olha lá, 20avos, vigésimo não, professora, 20avos, 689 20avos. Então, se eu dividir, usar a ideia de divisão e fizer toda a minha divisão, eu vou ter o quê? 34 inteiros e 45 centésimos. Muito bem, guardaram isso na cabeça? Vamos continuar aqui então. Com isso, a gente vai praticar um pouquinho. Um tempo para vocês fazerem. E aí, como é que a gente faz? Escreva como se lê e em seguida vai escrever a forma fracionária irredutível. Professor, o que é forma fracionária irredutível? Ah, é a forma mais simples que tiver, ou seja, eu vou simplificando. Então, o que eu tenho aqui? 3 inteiros e 5 décimos. Muito bem. 3 inteiros e 5 décimos. Bom, pegando a minha ideia do exemplo que a professora deu, é 3 mais 5 décimos. 5 décimos, 5 sobre 10, beleza? Transformo 3 inteiros em uma fração equivalente cujo denominador tem que ser 10, porque tem que ficar igual. Ah, professora, eu lembro disso, é o MMC, muito bem. Se eu pensar o MMC entre 1 e 10, é o próprio 10.
Então, eu vou ter 35 décimos, mas 35 décimos eu consigo simplificar, porque o 35 e o 10 tem um divisor comum, que é quem? O 5. Se eu dividir 35 por 5 dá 7, 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, quer dizer que como eu leio 3 inteiros e 5 décimos e a fração simplificada, ou seja, a fração irredutível, 7 meios. Ah, mas eu estou duvidando desses 7 meios, professora. Não tem problema. Faz o quê? A divisão. Para você fazer a verificação se 7 meios equivale a 3,5, é só efetuar a divisão. Tudo bem? Muito bem. Com isso, um tempo aí para a letra B. E aí? Moleza, né? Vamos lá. 78 inteiros e 24 centésimos, beleza? Então, vamos lá. 78 mais 24 centésimos. Pegando a mesma ideia, fração equivalente ou MMC, né? Posso fazer, eu vou ter o quê? 1956, 25 avos. E essa fração, ela já é a irredutível? Ela já é irredutível, porque eu não tenho nenhum divisor que seja comum entre eles, tá? Por exemplo, o 25 eu poderia dividir por 5. Mas e o 1956 é divisível por 5? Não, porque não termina nem em 0 e nem em 5. Lembra lá da nossa aula de múltiplos e divisores? Muito bem. Então, eles não têm um divisor comum. Ah, mas podia ser o 3, podia ser o 7. Ó, podia? O 25, ele está em qual tabuada? Ele está na tabuada do 3? Não está. E ele também não é divisível porque 2 mais 5 dá 7, não é divisível por 3. Então, essa fração encontrada já é a minha fração irredutível. 1956 25 avos, tudo bem? Então, mas eu estou duvidando, professora. Duvida? Faz a divisão para poder ver se você chega nos 78 inteiros e 24 centésimos. Beleza? Muito bem. Continuando nossa aula. E agora, para eu somar essas frações, o que vai acontecer? Vamos lá? Pensa que a gente, para somar frações, elas precisam estar com os denominadores iguais. Porque eu não consigo somar pedaços de tamanhos diferentes. Então, elas precisam estar com denominadores iguais. Uma ferramenta que me ajuda nisso é o MMC. Fica a dica aí para vocês poderem fazer esse exercício aí.
E aí, conseguiram perceber? Eu vou ter que pensar no MMC do 25, 2 e 5. Ou seja, eu tenho que pensar em um número que tenha na tabuada do 25, do 2 e do 5. Lembra que a gente fez numa aula multiplicando todos? Ah, dá certo? Dá, mas vai ficar um número muito grande, né? Se eu pegar 25 vezes 2, 50. 50 vezes 5, 250. Será que não existe um múltiplo menor do que 250 e que seja comum entre eles? Eu acho que tem, hein? Vamos ver? Olha lá, o MMC entre 25, 2 e 5 é o 50. Realmente, se eu pensar 25 vezes 1, 25, daria para dividir por 5, mas não daria para dividir por 2. Então, o 25 não é divisível por 2. E eu preciso encontrar um número comum, que seja múltiplo comum entre todos eles. Ou seja, o 25 não é múltiplo de 2. Se eu fizer a tabuada do 2 infinitamente, eu não vou encontrar o 25 lá. Então, vai ser o 50. Ah, então quer dizer que já descobri o meu denominador. E agora o numerador, o que eu vou fazer com ele? A gente não trabalha sempre com a ideia de fração equivalente? Muito bem. Então, o 25 virou 50. Eu tenho que fazer esse aumento para o numerador também de forma proporcional. Então, 50 dividido por 25 não dá 2? Então, eu vou pensar 19 vezes 2, 38. Lembram das aulas anteriores? O 2 para virar 50 é como se fosse vezes 25. Então, uma vez o 25, 25. E a mesma coisa aqui, 5 para virar 50 vezes 10. Uma vez 10, 10. Agora, os pedaços estão do mesmo tamanho? Estão todos o quê? 50 avos. Né? Como se eu pegasse todos os inteiros e dividisse em 50 partezinhas. E aí eu vou fazer o quê? Somar 38 partes de 50, 25 partes de 50 e vou tirar 10 partes de 50, que vai dar quanto? 53 50avos. Professora, o numerador ficou maior que o denominador. Pode isso? Claro, lembra da aula anterior, inclusive, a gente falou sobre isso. Falou sobre o quê? Fração imprópria. Isso aqui é uma fração imprópria porque representa mais que o inteiro. Mas a senhora acabou de dizer que fração representa partes do inteiro. Realmente, só que essa fração é a própria. Quando eu escrevo dessa forma, ela é denominada imprópria, porque representa mais que o inteiro. Mas ela representa o inteiro e mais alguns pedacinhos. Então, assim, ó, se eu pegar aqui 53 50avos, qual a quantidade que ultrapassou dos 50? Não é 3? Então, eu posso dizer aqui que eu tenho um inteiro dividido em 50. Peguei 50, mas eu vou precisar de um outro inteiro dividido também em 50 partes e considerado 3. Então, aqui é como se fosse um inteiro e 3 50avos. Lembram da aula anterior? Muito bem. Continuando aqui. E agora? Fração eu já sei. Somar fração e subtrair fração, os denominadores precisam estar iguais. E com os números escritos na forma decimal? Como é que será que eu vou fazer? Tempo para vocês.
E aí, lembraram? Quando a gente está somando ou subtraindo números decimais, né, a gente faz o quê? Obedece às ordens. Unidade embaixo de unidade, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo. E aí, então, vai acontecer o quê? Consequentemente, vírgula embaixo de vírgula, não tem erro. Se eu organizar meu algoritmo colocando vírgula embaixo de vírgula, não tem erro, porque daí a unidade vai ficar embaixo de unidade, décimo embaixo de décimo e assim por diante, tá? Vamos ver? Olha lá o que aconteceu, ó. Organizei vírgula embaixo de vírgula e depois é só somar. Mas, professora, tá faltando um número aqui. Bom, se tá faltando um número, significa que eu tenho o quê? 0 centésimos. Então, eu não considero. Então, vai ficar 6 mais 0, ou seja, 6 mais ninguém, 6. 5 mais 9, 14, vai 1. O que é esse vai 1? Se são 14 décimos, é porque eu tenho 4 décimos e uma unidade. Lembra? 8 mais 1, 9. Beleza. Vou subtrair. Mesma coisa, organizo vírgula embaixo de vírgula e faço a subtração normalmente. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Com isso, a gente retomou essa parte de adição, subtração de números racionais na forma fracionária e na forma decimal. Belezinha? Guardaram isso? E aí, a gente agora vai para um desafio. Qual é esse desafio? Comprando 3 cadernos de matemática que custa R$ 2,63, ou seja, R$ 2,63 cada um, e pagando com uma nota de R$10, quanto eu receberei de troco? Tempo para vocês.
E aí? O que a gente precisa pensar? Bom, professora, eu sei que se eu comprei 3 cadernos e cada caderno custou R$ 2,63, é só eu somar. Isso, gente, então é só eu somar. 2,63 mais 2,63 mais 2,63, beleza? Muito bem. E aí, para entender o troco? Eu pego essa ideia da soma, que é esse total, e faço o quê? Tiro dos R$10 para eu ver quanto que é o troco. Então, vamos organizar nosso pensamento? Se eu falo em 3 cadernos de R$ 2,63 cada um, eu tenho um valor total a ser pago, a ideia de multiplicação. Professora, mas você acabou de falar para mim que é uma soma. Ah, lembra que uma das ideias da multiplicação é a ideia de soma de parcelas iguais? Muito bem, então eu tenho uma ideia de multiplicação. Ah, professora, mas eu posso usar adição? Pode, sem problema nenhum. Pagou com R$10. Qual foi o troco? A ideia de troco é uma ideia de subtração. Tudo bem? Certinho aí? Então, vamos lá. R$3, 3 cadernos a R$ 2,63 cada um. Vamos lá. Eu posso usar a soma, né? Ou eu posso pensar na multiplicação. Acompanha comigo aqui no quadro. Olha lá. Eu vou usar a ideia de multiplicação para vocês poderem ver como é que a gente faz. Porque a ideia de soma a gente acabou de ver no slide anterior, né? Agora vamos ver a ideia da multiplicação. 2,63 vezes 3, porque são 3 cadernos. Lembrando que aqui eu tenho centésimo, décimo e as unidades. Se eu falo 3 vezes 3 centésimos, eu vou ter quantos centésimos? 9 centésimos. Tranquilo, né? Se eu falo 3 vezes 6 décimos, e agora eu vou fazer uma casinha aqui, ó, para vocês perceberem o que eu falo do vai 1. 3 vezes 6 décimos, eu vou ter 18 décimos. Mas, professora, o nosso sistema de numeração diz que esse 1, que está equivalendo a 10, né, ele vai se transformar o quê? Se eu pegar 10 décimos, ele se transforma em uma unidade. Então, quer dizer que em vez do 18, ele vai ser o quê? Eu vou tirar esse 18 aqui, ó, esse 10 aqui, que vira 8. 8 o quê? 8 décimos e uma unidade. 2 mais 1, 3. Ah, mas é 3 o quê? Inteiros. Então, a vírgula vai vir aqui, certo? Mas, professora, isso aqui dá certo na soma? Dá, ó. Vamos verificar a soma. Ih, professora, o que a senhora errou ali? Ai, professora, você somou o 2 com 1. E a gente está fazendo uma ideia de multiplicação. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, ficou 7 inteiros e 89 centésimos. Belezinha? Muito bem. E o troco? O que eu vou fazer com o troco? É R$10 menos o 7,89. Então, acompanha comigo aqui, ó. R$10 menos o 7,89. Vamos lembrar, tem como eu tirar 9 de 0? Não tem. Eu vou precisar ir na minha ordem vizinha e maior para eu poder transformar. Porque 1 décimo não se transforma em 10 centésimos? Muito bem. E aqui? Deixa eu pôr aqui para vocês. Centésimos, décimos, unidade e dezena. Mas eu tenho décimos aqui para eu poder transformar em centésimo? Não tenho. Então, eu vou na minha ordem maior e vizinha. Unidade. Tenho unidade para ser transformada? Também não tenho. Então, eu vou na ordem maior, que é a dezena. Vai acontecer o quê? Uma dezena eu vou transformar em unidade. Mas eu sei que uma dezena são 10 unidades. Ah, agora eu consigo transformar 10 unidades. Vou tirar uma unidade daqui e vai virar décimo.
desculpa, 10 décimos, né? Porque uma unidade são 10 décimos. Se eu tirar uma unidade daqui, vai ficar 9. 10 décimos, se eu tirar um décimo daqui, vai ficar 9 décimos e 10 centésimos. 10 menos 9, 1. 9 menos 8, 1. Vírgula embaixo de vírgula. 9 menos 7, 2. R$2,11. Tudo bem, pessoal? Deu para gravar isso? Então, a resposta é a letra D, certinho? Vamos para um próximo. Agora, a gente vai fazer o quê? A ideia da multiplicação com fração. Vamos lá, um tempo para vocês.
E aí, como é que a gente vai pensar uma multiplicação de fração? Ah, professora, mas se eu levar a ideia do exercício anterior, que eu estou falando que são 3 pedaços de 1/4 do metro, e eu pensar que a multiplicação pode ser usada como uma ideia de somas de parcelas iguais, eu posso pegar 1/4 mais 1/4 mais 1/4, vai ficar super fácil de eu fazer. Por quê? Porque adição de fração de parcela, adição de fração de denominadores iguais, não vou precisar nem pensar no MMC. Muito bem, mas o que ele quer saber? Quantos centímetros de fitas foram comprados? Então tem mais um detalhe aqui nesse enunciado. Vamos organizar nosso pensamento? Vamos organizar. 3 pedaços, onde cada pedaço mede 1/4 do metro. Tudo bem, a ideia é de multiplicação. Mas agora, quantos centímetros foram comprados? Eu preciso lembrar do quê? Que 1 metro vale 100 centímetros. Então vamos pensar aqui nesse problema. O que eu poderia ter feito? 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Vamos lá? Ó, 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 1/4. Concordam comigo? Muito bem. Denominadores iguais. Então eu estou fazendo o quê? Somando pedaços que estão do mesmo tamanho. 1/4 mais 1/4 mais 1/4 vai dar o quê? 3/4. Vamos ver no desenho? Olha lá, se eu pegar um inteiro e dividir em 4 partes, e estou pegando 1/4 mais 1/4 mais 1/4, estou pegando 3/4. Tudo bem? Muito bem. Mas todo esse inteiro aqui vale o quê? Vale 1 metro, não é? Porque não é 1/4 do metro, 1/4 do metro, 1/4 do metro. Vale 1 metro. Mas a pergunta é quantos centímetros? Vamos lembrar? Centímetro é menor do que o metro. Por isso que eu disse que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Ah, professora, entendi. Então, quer dizer que eu vou pegar esse 100, dividir em 4 partes e considerar 3. Vamos ver como é que vai ficar? Olha lá, peguei o 100, dividi em 4 partes, que deu 25, cada partezinha tem 25. 25 vezes 3, 75. Olha que legal, guarda isso aí na cabeça de vocês. 3/4 equivale a 75 centímetros. Tudo bem? Então, quer dizer que comprou 75 centímetros de fitas, tá? Olha lá, outra ideia de organização do nosso pensamento, que é a continha que a professora fez aqui no quadro. E a resposta, 75 centímetros. Muito bem, vou deixar esse exercício de tarefinha para vocês pensarem. A gente já viu que eu posso pensar a multiplicação como soma de parcelas iguais. Mas o desafio é vocês podem somar, não tem problema, mas o desafio é pensar uma estratégia que eu não preciso ficar somando, porque pensa, somar 1000 parcelas de 1,235, ou seja, 1 inteiro 235 milésimos, ó, vai dar um suador aí em vocês, né? Um tempinho para copiar, para ficar de tarefa.
E aí, copiado? Já estão começando a maquinar aí na cabecinha de vocês? Ótimo, eu adoro isso. Então, isso aqui vai ficar de tarefa na próxima aula, a gente vai ver isso aqui, tá? O que que a gente viu hoje? Multiplicação de um número por um número decimal. Lembra? 3 vezes o 2,63, R$ 2,63, e um número vezes um número fracionário. O 3 vezes 1/4, foi isso que a gente viu hoje, tá bom? Bom, pessoal, com isso a gente acaba a aula de hoje. Eu quero deixar um beijo bem grande para todos vocês, dizer que eu estou amando o carinho que eu estou recebendo de vocês e dizer também que eu faço as minhas aulas com muito amor, tá bom? Beijos, se cuidem, fiquem em casa que com certeza logo logo a gente vai estar bem juntinho para poder se abraçar.